Olá, rejuvenescente! Aqui é a Amanda e essa semana seguimos falando sobre sexualidade e longevidade. Você sabia que você já pode estar no que chamamos de meia-idade? Pois é, eu e o Wallace já estamos e não tem o menor problema nisso. A expectativa de vida no Brasil hoje é de quase 80 anos e quem está na casa dos 40, que é o nosso caso, já está na meia-idade. E essa idade é muito marcante, a gente passa por tanta coisa. Eu vou fazer esse ano 43 anos e o que acontece nesse meio, né? Nós passamos por muita mudança de vida, mudanças emocionais, profissionais e mudanças físicas. Então, chegar na meia-idade traz muitas transformações para o nosso corpo e para a nossa mente. Essa faixa entre 40, 70 anos, ali passando nos 50, nós passamos por mudanças hormonais, as mulheres entram na menopausa, os homens também têm mudanças hormonais, tem mudança física, mudança na nossa vida pessoal, a parte das emoções, muitas vezes o filho está crescendo, para alguns já saiu de casa e está tendo uma mudança grande também na parte de trabalho. Isso tudo pode influenciar diretamente a nossa libido, o nosso desejo sexual e a nossa vida sexual. Só que ao contrário do que muita gente pensa, esse período não precisa ser um sinônimo de broxação ou declínio do sexo, não. Na verdade, pode ser uma fase de muita redescoberta de formas de prazer e gerar conexão ainda mais profunda. O sexo, principalmente o que envolve conexão emocional e amor, continua sendo essencial para o nosso bem-estar em qualquer fase da vida. Então não é só quando a gente é jovem, quando acaba de casar ou quando está solteiro. Ele tem muitas formas de se materializar no nosso meio. E não é apenas um ato físico, mas também um momento de intimidade, um momento de conexão, de descoberta, de prazer sobre si e sobre o outro também. A prática regular do sexo ajuda também a reduzir o estresse, a fortalecer nosso sistema de defesa, o sistema imune, melhorar a qualidade do nosso sono e aumentar aquela sensação de bem-estar e de felicidade. E libera hormônios como, por exemplo, a ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor, e fortalece os vínculos afetivos do casal e também promove bem-estar das nossas emoções. Só que, à medida que nós envelhecemos, a gente tem essas mudanças que são naturais. Nos homens, a produção de testosterona pode diminuir, isso acontece também com as mulheres, e as preocupações do dia a dia pode ficar ainda mais intensa. E o que vai acabar afetando? A libido tanto do homem quanto da mulher e a performance também. A vontade de fazer sexo pode diminuir por conta disso, por conta dessas preocupações. E no caso das mulheres, também tem a questão da menopausa, que vai levar à queda dos níveis de estrogênio. Nós temos lives e postagens sobre isso. E o que isso pode causar de sintoma? Secura vaginal, uma diminuição do desejo sexual também. Algumas mulheres sentem dor na hora de fazer o sexo. Então, essas mudanças, elas alteram e pode alterar temporariamente o nosso desejo sexual, mas isso não significa o fim do sexo da sua vida. Mas ele exige muitas vezes um jogo de cintura, novas abordagens e mudar um pouco a perspectiva que a gente tem de olhar sobre o sexo tradicional. Então, qual é o grande desafio dessa fase? É lidar com a pressão social e com a educação que a gente tem e os estereótipos sobre sexualidade. Há muita pressão em cima dos homens de ter o desejo lá em cima o tempo todo. E isso varia, é normal variar, tanto para homem quanto para mulher. Então, tem um outro preconceito também de que as pessoas internalizam que conforme a gente envelhece, o desejo sexual ele vai diminuir, só que para muita gente aumenta e isso acabaria deixando de ser relevante. Só que isso não acontece. Então, quando pensa-se assim, isso pode levar à inibição, à falta de diálogo entre os casais, em alguns casos até o afastamento.
Então precisa ter conversa. Para você que está me ouvindo, conversa com seu parceiro. Se você não tiver um parceiro agora, uma parceira, observa seu corpo, não se cobre, porque a realidade é que o desejo sexual ele pode flutuar, ele vai estar intenso em alguns momentos e ele se mantém presente sim conforme a gente envelhece, só que pode ter essas flutuações e tá tudo bem. E quando estamos com uma pessoa, ele deve ser nutrido com atenção, cuidado, nos períodos que tiverem mais desafiadores, ter paciência, conversar entre o casal. E às vezes vai ser uma fase em que vai ter muito carinho, vai ter toque, mas não necessariamente vai ter o sexo em si. E tá tudo bem com isso. Então, a comunicação aberta é um fator que é essencial para manter uma vida sexual boa nessa fase. Conversar sobre seus desejos, expectativas, aquele momento de dificuldade que está passando, vai fortalecer seu relacionamento e vai evitar mal entendidos. Então, ajustes simples, como experimentar novas formas de intimidade, aumentar o carinho, dar aquela saída bacana, buscar informação e até mesmo, se tiver mais grave, procurar orientação profissional, vai fazer uma grande diferença. E um outro ponto importante é cuidar da saúde geral. Alimentação, uma alimentação equilibrada, fazer exercício com frequência, exercício físico, principalmente musculação, e ter um estilo de vida saudável ajuda a manter a disposição e o equilíbrio hormonal. Muitas vezes esse problema da libido que a gente vê é relacionado a uma alimentação ruim e uma falta de atividade física. E fazer atividades também que reduzem o estresse, como meditação, yoga, vai te dar mais bem-estar sexual, porque a ansiedade vai diminuir e esse cansaço excessivo também, que é um inimigo da libido, vai diminuir também. E é fundamental que nós enxerguemos a sexualidade de forma mais ampla. O prazer, ele não está só no ato do sexo em si, do ato da penetração, ou no caso do sexo entre mulheres, só ali do contato vaginal, mas também está no toque, no carinho, na cumplicidade e na intimidade emocional. Então, muitas vezes, explorar novas formas de conexão e intimidade vai ser melhor nesse momento, e em alguns momentos que o desejo pode estar flutuando, do que o modelo tradicional de sexo que a gente aprende na juventude. E o que tem que ficar na nossa cabeça? Que a meia-idade não é um período de afastamento de desejo da intimidade. É um momento de amadurecimento, de descoberta, de entrada numa nova fase da vida e uma renovação da conexão com o próprio corpo e com quem você estiver. Então tem que manter a mente aberta e cultivar o prazer de estar junto. É isso que faz a diferença. E amanhã, que é o próximo episódio, a gente vai falar sobre sexo na velhice, aquele após os 70 anos e como essa energia continua ativa, mesmo com a gente envelhecendo. A gente se vê lá.